Paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para te uma palavra de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 22, diz assim a palavra: Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Né? Veja, Jesus foi o primeiro. Jesus, ele veio e nos garantiu a ressurreição. E ele foi a primícias, né? Ele foi a primícia. Através dele, nós temos essa garantia de salvação. Porque assim como a morte veio de um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Veja, a morte veio através da queda de Adão e Eva. Através daquilo que o inimigo implantou na vida de Adão e Eva. Então, houve a morte espiritual, a separação entre o homem e Deus. Mas a vida, ela vem através de Jesus. Tanto a vida espiritual como uma vida eterna nos é garantida, né? A salvação eterna através de Jesus. Aleluia! Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Essa é a nossa garantia, né? Era necessário pagar um preço para remir os pecados de um povo. E Jesus veio e cumpriu isso por nós. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias. Ele foi a primícia, aleluia. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Então, Jesus, ele foi as primícias. E agora, né, aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador, eles ali serão os próximos que vão ser ali, né, arrebatado por Cristo, que vão ter um corpo glorificado, que vão receber a ressurreição, né? Uma promessa que nos alegra, uma promessa de vida eterna. Essa é a palavra de Deus para mim e para a tua vida. Não retroceda, permaneça em Cristo Jesus, que a sua fé esteja em Cristo, aquele que ressuscitou, aquele que deu toda a prova de deidade. Ele é o Deus que desceu na terra para nos resgatar de uma lamação de pecado. Ele é o Deus poderoso e santo que veio para remir os nossos pecados, para, né, ali pagar um preço. Nós outrora estávamos caídos, outrora nós estávamos condenados, mas Jesus veio e lutou, guerreou por nós, ele pagou o preço na cruz. Era necessário Jesus passar, ser o cordeiro perfeito, né, irrevogável, inquestionável, que foi aceito por Deus, né? Ele é o cordeiro perfeito, que não precisa de ter outros sacrifícios, né? Não é necessário nenhum outro sacrifício, de nenhum outro cordeiro, de nada, porque ele já cumpriu por mim e por você. Ele cumpriu por nós. Aleluia! Então fique com essa palavra. Creia, você tem que crer na ressurreição. Se você é servo e serva do Senhor, se você, olha, mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias. Ele foi a primícia, ele foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, né? Para nunca mais morrer. Ele foi o primeiro, depois os que são de Cristo. Quem é de Cristo? É todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador, todo aquele que reconhece o Messias, todo aquele que não era povo de Deus, né? E agora aceitou esse Jesus como Senhor e Salvador, aceitou esse sacrifício em prol da sua vida. E é de graça, nós estamos no tempo da graça, mas não foi de graça para Jesus. Custou preço. Ele pagou com a sua vida. Ele veio para nos resgatar de um lamaçal de pecado. Então não viva a tua vida como se você possa dar tudo para a tua carne. Não viva como se não houvesse o amanhã. Não viva como se vou viver aqui da forma que eu quero, porque amanhã vou morrer e acabou. Não pense assim. Pense em plantar o bem, né? Te fazem o mal, mas você vai fazer o bem. Te afrontam, mas você vai ter a sabedoria. Te caluniam, mas você vai abençoar, você vai orar, você vai clamar, você vai plantar a boa semente, porque você não está vivendo como alguém que só vive nessa terra. Não, você vai viver como alguém que vive para o reino de Deus. Você não tem mais uma natureza pecaminosa. Você agora tem a natureza de Cristo. Agora você tem a identidade de Cristo. Agora você tem o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você. Essa é a palavra de Deus para mim e para a tua vida. Creia, confia,
né? Aquele que está em Cristo, aquele que está em Cristo Jesus, ele tem essa promessa de salvação eterna, de ressurreição. Primeiro foi Jesus, ele foi as primícias. E todo aquele que nele crê também será ressuscitado quando ele voltar para buscar a tua noiva, a tua igreja adornada, perfeita e agradável. Então receberemos um corpo glorioso, um corpo glorificado, um corpo são, um corpo sem doença. E ali ele nos fala aqui, você continuando lendo aqui no capítulo 15 de 1 Coríntios, você vai ver que o inimigo maior que vai ser aniquilado é a morte, né? O último inimigo que tem trazido afronta, dor, tristezas, incertezas, que é a morte, é a separação, muitas das vezes, né? Ali, a morte do corpo físico, essa foi aniquilada. Essa vai ser aniquilada naquele dia, não haverá mais morte. Mas Jesus já aniquilou ali, né? Uma morte. Para todo aquele que aceita ele, já não vai existir a morte espiritual. Se nós andarmos segundo a vontade do Senhor, segundo a vontade do Pai, nós obedecermos, se nós crermos no sacrifício de Jesus, nós podemos morrer no corpo físico, mas a morte espiritual não vai existir, porque nós temos uma certeza de uma salvação eterna, de algo maravilhoso preparado para nós. Algo poderoso e grande, aquilo que nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram e nem sequer desceu ao nosso coração, é o que Deus tem reservado para mim e para você. Então, viva para o reino, viva, né, para Deus, para algo maior. Não viva pensando que aqui tudo acaba, mas viva para ser em excelência para o reino de Deus. Amém? Tudo que você plantar, você vai colher. Então, né, pode ser que a pessoa fale, eu não colho aqui, mas um dia vai colher, Jesus vai vir. Hoje ele é o nosso advogado, nosso Jesus é o nosso advogado, mas ele vai voltar como um juiz. Então, preste atenção no que você tem plantado, porque vai haver ressurreição para vida eterna ou para condenação eterna. Essa passagem, né, de 1 Coríntios, capítulo 15, mostra a deidade do nosso Senhor Jesus, mostra que existe céu e inferno, existe sim, né, que nós não venhamos viver só dando tudo à carne, pensando, hoje eu não preciso guerrear. Paulo, ele falou aqui, né, nesse capítulo, que ele guerreou tanto, ele defendeu tanto esse evangelho, se não fosse por uma causa maior, de uma salvação eterna, por que ele estaria combatendo, guerreando com outras pessoas, né? Guerreando. Então, quando ele diz ali, né, no verso 32, se como o homem combatia em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Então ele está dizendo, olha, eu guerrei porque eu tenho a certeza, eu guerrei porque eu tenho certeza que a salvação eterna existe. Aleluia! Eu tenho certeza, eu estou lutando por um evangelho verdadeiro. E que a nossa fé venha a ser essa. Não em homens, não em coisas, não no que nossos olhos veem, mas naquilo que Deus fala ao nosso respeito. E ele disse que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Ele veio para nos resgatar de um lamaçal de pecado. Ele veio para nos tirar de uma condição de morte espiritual. Onde existe uma fé em Cristo Jesus, ali habita o Espírito Santo de Deus. Quando você coloca a tua vida diante do Senhor, crendo no sacrifício de Jesus na cruz, a tua vida não vai ser mais a mesma. Viva para o reino de Deus, viva para algo maior. Em nome de Jesus, amém? Essa é a palavra de Deus para o nosso dia. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça o rosto dele resplandecer sobre você. Que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.